Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. Dear Abby, my sister Jane and I are both in our mid-50s. Jane has had numerous affairs over the past several years after her third divorce, and was involved in an intimate relationship with a terrific man, Will, that lasted about 3 months. Jane broke up with Will several months after she decided he wasn't what she was looking for, and she's presently engaged to be married to a very nice man, Sam, and seems very happy. I dated Will several times before he and Jane became involved. We weren't intimate at that time, and we started seeing each other again over the last month. This time we have fallen in love. My problem is Jane is upset that Will and I are together and says I have betrayed her. She is worried about having her former and current lovers present at family gatherings, and our parents are also concerned. They say it's just weird. The fact that my sister was intimate with Will doesn't bother me or Will, but it sure bothers them. Abby, I have always been the good girl in the family and bowed to their pressure. But my relationship with Will is more than I could have ever imagined, and I don't want to give up my future happiness just to make my sister and my parents more comfortable. My adult children have all met and approve of Will and our relationship, but Jane and my parents won't budge. Any suggestions? Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só então, é mais uma pessoa falando com a Abby, né? Dear Abby, my sister Jane and I are both in our mid-50s. Jane has had numerous affairs over the past several years after her third divorce and was involved in an intimate relationship with a terrific man, Will, that lasted about 3 months. Jane broke up with Will several months after she decided he wasn't what she was looking for, and she's presently engaged to be married to a very nice man, Sam, and seems very happy. I dated Will several times before he and Jane became involved. We weren't intimate at that time, and we started seeing each other again over the last month. This time we have fallen in love. My problem is, Jane is upset that Will and I are together and says I have betrayed her. She's worried about having her former and current lovers present at family gatherings, and our parents are also concerned. They say it's just weird. The fact that my sister was intimate with Will doesn't bother me or Will, but it sure bothers them. Abby, I have always been the good girl in the family and bowed to the pressure, but my relationship with Will is more than I could have ever imagined, and I don't want to give up my future happiness just to make my sister and my parents more comfortable. My adult children have all met and approve of Will and our relationship, but Jane and my parents won't budge. Any suggestions? Very good. Olha só então. Dear Abby, querida Abby, my sister Jane
and I are both in our mid-50s. Então, my sister Jane, minha irmã Jane, and I, e eu, are both vem de ambos. Então, minha irmã Jane e eu estamos ambas, nós duas estamos in our mid-50s. Mid-50s seria ali no meio dos 50 anos, na faixa dos 50 anos, na casa dos 50 anos. Então, minha irmã Jane e eu estamos, ambas, né, nós duas estamos na casa dos 50. Jane has had numerous affairs over the past several years after her third divorce. Então, Jane has had, present perfect, né? Jane teve numerous, vários. Numerous vem de numerosos, né? Nesse sentido de vários. Affairs, casos. Over, ao longo, durante. Lembra que over tem vários usos. The past several years. Past tem a ver com passado, que passou. Several, diversos. Years, anos. After, após. Her, pronome objeto para she ou adjetivo possessivo para she também. Third, terceiro e divorce, divórcio. Então, ó, Jane teve vários casos ao longo dos últimos anos depois do terceiro divórcio dela ou depois do seu terceiro divórcio. Anne was involved in an intimate relationship with a terrific man, Will, that lasted about 3 months. And he was involved, esse was involved, ficou envolvida, se envolveu in an intimate relationship, em um relacionamento íntimo ou em uma relação íntima with a terrific man, terrific, maravilhoso, man, homem. Então, with a terrific man, com um homem maravilhoso, Will, that lasted about 3 months. Esse lasted aqui, last, além de ser último, também é o verbo durar. Então, that lasted, que durou, about, cerca, em torno, 3 months, de 3 meses. Então, ela teve vários casos ao longo dos anos, após o terceiro divórcio dela, e um deles, né, foi que ela se envolveu numa relação íntima com um homem maravilhoso, Will, que durou cerca de 3 meses. Jane broke up with Will several months after she decided he wasn't what she was looking for. Então, Jane broke up. Broke up, a gente tem break, que é o verbo quebrar. Broke é o passado de break. Break up é terminar um relacionamento. Então, broke up with Will. Ela terminou com Will several months, então vários meses after, depois, she decided, que ela decidiu, he wasn't, ele não era, what, o que, she was looking for, o que ela estava procurando, né? Look for, procurar. Então, a Jane terminou com Will vários meses depois que ela decidiu que ele não era o que ela estava procurando. And she's presently engaged to be married to a very nice man, Sam, and seems very happy. And she's presently engaged. Presently, atualmente. Engaged tem a ver com estar noivo, estar noiva. Então, she's presently engaged to be married. Falar que ela está noiva para se casar fica um pouco estranho, né? Então, ela está compromissada a se casar, ou então ela está noiva to a very nice man. Very nice man. Nice, legal, bacana, man, homem. Então, de um homem muito bacana, muito legal. Sam é o nome do homem. And seems very happy. Seem, parecer. Então, ele parece muito feliz. Ela está atualmente noiva de um homem muito legal, Sam, e parece muito feliz. I dated Will several times before he and Jane became involved. I dated, date tem a ver com sair, ter um encontro. Então, I dated Will, eu saí com Will several times, diversas vezes, várias vezes, before, antes. He and Jane, ele e Jane, became é o passado de become, que é tornar-se, involved, envolvidos. Então, antes de ele e Jane se tornarem envolvidos, se envolverem. Então, eu saí com Will várias vezes antes de ele e Jane se envolverem. We weren't intimate at that time. Então, nós não éramos íntimos naquela época, né? Em aquela época, naquela época. At that time. And we started seeing each other again over the last month.
And we started seeing each other again over the last month. E nós começamos, start, começar. And we start, e nós começamos, seeing each other. Each other, um ao outro. Então, nós começamos a ver um ao outro, a gente começou a se ver again, de novo, over, ao longo, durante, the last month, o último mês. Então, nós começamos a nos ver de novo durante o último mês, ao longo do último mês, no último mês. This time, we have fallen in love. This time, desta vez, we have fallen in love. Fallen é o particípio do verbo fall. Fall in love significa se apaixonar. Aqui, we have fallen in love, tá no presente perfeito, present perfect. Então, this time we have fallen in love. Desta vez, nós nos apaixonamos. My problem is, Jane is upset that Will and I are together and says I have betrayed her. Então, my problem is, meu problema é, Jane is upset, chateado. Jane está chateada that, que, Will and I, Will e eu, are together, estamos juntos, and says, e diz, I have betrayed her, que eu tenho atraído, né? Betray é trair, então, trair no sentido de trair a confiança de alguém, tá? Meu problema é que Jane está chateada que Will e eu estamos juntos e diz que eu a traí. Her aqui tá como pronome objeto para she. She's worried about having her former and current lovers present at family gatherings. Então, she's worried, ela está preocupada about sobre having her former and current lovers. Lover aqui tá no sentido de amante, mas não amante de, fulano tem um amante, um caso. É amante no sentido de namorado, né? Pessoa com quem ela tá envolvida. Então, ela está preocupada sobre ter o seu ex, porque former é anterior e current atual. Então, o lover aqui nesse sentido de companheiro amoroso ficaria: ela está preocupada sobre ter o seu ex e o seu atual presentes at family gatherings. Gathering seria reunião. Então, ela está preocupada sobre ter o seu ex e o seu atual presentes em reuniões de família, né? And our parents are also concerned. E os nossos pais também estão preocupados. Então, and our parents are also concerned. E os nossos pais também estão preocupados. Lembra que parents, pais, tá? Relatives, parentes. Parents, pais. They say it's just weird. Eles dizem que é weird, estranho, e o just pode ser utilizado como apenas para dar ênfase ou para dizer que algo acabou de acontecer. Então, eles dizem que é estranho. It's just weird. É simplesmente estranho, né? The fact that my sister was intimate with Will doesn't bother me or Will, but it sure bothers them. The fact, o fato, that, que, my sister was intimate with Will, que a minha irmã foi íntima com Will, teve intimidade com Will, doesn't bother me, não me incomoda. Bother, incomodar. Ou Will, né? Não incomoda nem a mim e nem ao Will. But, mas, it sure, claro, certamente, com certeza, bothers, incomoda a eles, né? Os incomoda. Them, pronome objeto para they. Então, o fato de que a minha irmã foi íntima, teve intimidade com o Will, não incomoda nem a mim nem o Will, mas, com certeza, certamente os incomoda. Abby, I have always been the good girl. Então, Abby, I have always been, eu tenho sido sempre the good girl, a boa garota. Eu sempre fui a boa garota. Lembra que been, particípio do verbo be, tá? E always, sempre. Então, eu sempre fui a boa garota. In the family, na família, and bowed to their pressure. Bow tem a ver com reverenciar. Bowed to someone's pressure significa ceder à pressão de alguém, tá? Então, and bowed to their pressure, e cedi à pressão deles. Their, adjetivo possessivo para they. Então, eu sempre fui a boa garota da família e cedi à pressão deles. Sempre cedi à pressão deles. But my relationship with Will is more than I could have ever imagined.
But my relationship with Will, mas o meu relacionamento com Will is more, é mais than do que o da qual I could have ever imagined. Could é um verbo modal, ele é o passado do verbo can, ele funciona como o jeito mais formal de can e ele também pode ser utilizado no sentido de poderia, para expressar possibilidade. Então, I could have ever imagined, do que o da qual eu poderia ter ever. Ever tem um sentido temporal. Aqui vai passar a ideia de alguma vez na vida, imagined, imaginado. Então, o meu relacionamento com Will é mais do que eu jamais poderia ter imaginado, né? Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que poderia ser assim. Então, é muito mais do que eu jamais poderia ter imaginado. And I don't wanna give up my future happiness just to make my sister and my parents more comfortable. And I don't want to, eu não quero, give up, desistir, my future happiness, da minha futura felicidade, happiness, felicidade. Just, apenas, somente, to make my sister, para fazer a minha irmã, and my parents, e os meus pais, more comfortable, mais confortáveis. Aqui vai ficar melhor para deixar, né? Para deixar minha irmã e os meus pais mais confortáveis. Eu não quero desistir da minha futura felicidade só para deixar a minha irmã e os meus pais mais confortáveis. My adult children have all met and approved of Will in our relationship. Então, my adult children, children é o plural de child. E lembra que child, criança, também pode ser utilizado no sentido de filho. Então, children, filhos. My adult children, meus filhos adultos, have all met. All, tudo ou todos. Agora, met, particípio de meet. Have all met, present perfect. Então, meus filhos adultos, todos já conheceram, né? Todos conheceram and approve of. Approve sozinho é aprovar. Approve of significa demonstrar uma opinião favorável, tá bom? Então, tem a ver com aprovação também, né? Então, meus filhos adultos todos já conheceram e aprovaram o Will e o nosso relacionamento, né? Our relationship, o nosso relacionamento. But Jane and my parents won't budge. But Jane, mas a Jane e os meus pais won't budge. Budge tem a ver com ceder. E o won't aqui é contração de will not. Will é um verbo modal utilizado para formar futuro ou pedidos mais formais e educados. E won't, que é a contração de will not, pode ser utilizado para demonstrar resistência, recusa, falta de disposição. Então, but Jane and my parents won't budge. Mas a Jane e os meus pais não querem ceder, né? Se recusam a ceder. Os meus filhos adultos já aprovaram, né? Já conheceram o Will e aprovaram o nosso relacionamento, mas a Jane e os meus pais não querem ceder, né? Any suggestions? Any suggestions? Alguma sugestão, né? Suggestions, sugestões. Any aqui, quaisquer sugestões ou alguma sugestão. Any suggestions? Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso o texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que está aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Dear Abby, my sister Jane and I are both in our mid-50s. Jane has had numerous affairs over the past several years after her third divorce, and was involved in an intimate relationship with a terrific man, Will, that lasted about 3 months. Jane broke up with Will several months after she decided he wasn't what she was looking for, and she's presently engaged to be married to a very nice man, Sam, and seems very happy. I dated Will several times before he and Jane became involved. We weren't intimate at that time, and we started seeing each other again over the last month. This time we have fallen in love. My problem is Jane is upset that Will and I are together and says I have betrayed her. She is worried about having her former and current lovers present at family gatherings, and our parents are also concerned. They say it's just weird.
The fact that my sister was intimate with Will doesn't bother me or Will, but it sure bothers them. Abby, I have always been the good girl in the family and bowed to their pressure. But my relationship with Will is more than I could have ever imagined, and I don't want to give up my future happiness just to make my sister and my parents more comfortable. My adult children have all met and approve of Will and our relationship, but Jane and my parents won't budge. Any suggestions? Dear Abby, my sister Jane and I are both in our mid-50s. Jane has had numerous affairs over the past several years after her third divorce, and was involved in an intimate relationship with a terrific man, Will, that lasted about 3 months. Jane broke up with Will several months after she decided he wasn't what she was looking for, and she's presently engaged to be married to a very nice man, Sam, and seems very happy. I dated Will several times before he and Jane became involved. We weren't intimate at that time, and we started seeing each other again over the last month. This time we have fallen in love. My problem is Jane is upset that Will and I are together and says I have betrayed her. She is worried about having her former and current lovers present at family gatherings, and our parents are also concerned. They say it's just weird. The fact that my sister was intimate with Will doesn't bother me or Will, but it sure bothers them. Abby, I have always been the good girl in the family and bowed to their pressure. But my relationship with Will is more than I could have ever imagined, and I don't want to give up my future happiness just to make my sister and my parents more comfortable. My adult children have all met and approve of Will and our relationship, but Jane and my parents won't budge. Any suggestions? And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow